Dois nomes na mesa, um brasileiro e um argentino. Dois nomes que agradam e muito tanto a diretoria do Vasco quanto também a empresa norte-americana 777 Partners. Rogério Ceni tem a seu favor o fato de conhecer o futebol brasileiro. Já Ramon Dias tem a seu favor o peso de ser um técnico estrangeiro rodado que está no mercado desde 1996. Quem será o novo técnico do Vasco? Fica essa dúvida. A certeza, a convicção é todos os dois, com todo o respeito do mundo ao ex-profissional Cruz Maltino, mas são muito melhores do que o Maurício Barbieri. E a gente vai trazer novidades importantes aqui neste Boa Noite Gigante sobre a situação envolvendo o Ramon Dias e também envolvendo o técnico brasileiro e grande ídolo do tricolor paulista, Rogério Ceni. Além disso, falaremos também sobre Salazar. Se você ainda não conhece, torcedor, fique ligado no vídeo. É um uruguaio de muita qualidade que nesta última temporada vestiu a camisa do Schalke 04, clube lá do futebol alemão. Nesse momento, tem negociações confirmadas com o gigante da colina. E se você não conhece, fique ligado no vídeo para conhecer, porque as possibilidades são reais de ele ser o novo reforço do nosso Vasco da Gama. Então é claro, torcedor, antes de começar esse vídeo, porém, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, como eu sempre quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, quero agradecer por toda a força, toda a ajuda, todo o suporte que vocês vêm dando aqui ao nosso canal. Estamos aí na marca hoje dos 96 mil inscritos, mas queremos chegar aos 97 mil e contamos aí com você, porque quanto mais inscritos, mais voz teremos, mais força para criticar, reclamar, cobrar esse momento realmente vergonhoso que o nosso Vasco vive no Campeonato Brasileiro. E é claro, se você é vascaíno, quer ficar sempre muito bem informado, com um trabalho sério, um trabalho profissional, aqui no canal do Gigante você terá as principais informações do Cruz Maltino na palma da sua mão. 3 vezes ao dia, Acorda Vascão às 7, Fala Gigante às 3 e o Boa Noite Gigante às 8. Então é claro, se inscreva aí, a sua inscrição é muito importante para nós, então não saia desse vídeo sem deixá-la aqui no nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco. Eu quero começar aqui este Boa Noite Gigante, antes de entrar no assunto sobre o novo comandante do Gigante da Colina, falar sobre a informação que surgiu nessa parte da tarde de hoje e movimentou em muito os bastidores da nossa colina histórica. Uma informação que inclusive acabou de sair. Saiu, ó, agora há pouquinho, uma informação, como fala, quente. Quero falar aqui sobre Rodrigo Salazar. Para quem não conhece esse jogador, ele é um meio-campista uruguaio de 23 anos. Vamos fazer aquele raio-x do atleta, né? Um jogador de 23 anos, 72 quilos, 1,78 m, que é uruguaio, porém tem dupla nacionalidade também espanhola. E exatamente por esse motivo, foi um facilitador para ele vestir a camisa já de alguns clubes do futebol europeu. Dentre esses clubes, Schalke 04 da Alemanha, FC Pool também do futebol europeu, Deportivo Paraguaio do Paraguai, Corona Kielce da Polônia e tem já, mesmo diante da sua idade ainda bem bastante jovem, uma rodagem considerada no futebol da Europa. Essa última temporada, o Rodrigo Salazar vestiu a camisa do Schalke 04, como a gente trouxe a vocês lá no início do vídeo. E mesmo diante do momento ruim vivido pelo clube alemão, ele se destacou. Ele entrou em campo com apenas, volto a repetir, 23 anos de idade durante 23 partidas. Foi no total 1.401 minutos jogados, 2 gols marcados e 6 assistências. Um jogador que teve uma participação importante aí no clube do futebol alemão. E qual é a situação desse atleta? O Schalke 04 acabou sendo rebaixado para a segunda divisão do campeonato alemão. E ele é um grande ativo desse clube. Ele é um jogador, como eu trouxe, com bagagem. Além disso tudo, das passagens pela Polônia, das passagens pelo futebol do Paraguai, ele também teve uma pequena passagem pela Espanha, durante o Sub-19, as categorias de base, ele fez no Málaga da Espanha. Então é um jogador muito rodado, é de fato um ativo
do clube alemão nesse momento. E visto a queda da segunda divisão do campeonato alemão, visto a expectativa que esse atleta tem de, é claro, brilhar, de ser um jogador considerado de alto nível no futebol mundial, o atleta está aberto a regressar. O que significa regressar? Sair da Europa e voltar para a América do Sul, principalmente ao Brasil, que é essa liga mais forte aqui da América. Inclusive ele, em uma entrevista à ESPN do Uruguai, onde falou sobre seleção do Uruguai, falou sobre o momento da carreira e falou sobre o futuro, ele disse assim, ó, sobre essa possibilidade de regressão à América do Sul. Abre aspas. Óbvio que o Brasil é uma boa opção para jogar. Futebol brasileiro é muito bom, tem muito talento, muita competição também, porque tem muitos torneios para disputar. Então é uma opção viável e sim, muito para o Rodrigo Salazar, mesmo diante de ser um atleta já conhecido, rodado no futebol europeu, voltar à América do Sul, jogar no futebol brasileiro para ter esse holofote e novamente depois, né, com um peso maior, vestindo a camisa de um grande clube aqui do Brasil, retornar novamente com um alto nível maior do que hoje se encontra a Europa. E a partir disso o Vasco fica de olho e inclusive se interessou. No sábado, ontem, tivemos uma baita informação lá da página Arena Cruz Maltina para dar as fontes, uma apuração perfeita por parte deles, que confirmava o interesse do Gigante da Colina e a negociação do Vasco. O clube alemão, o Schalke 04, pede nesse momento 3,5 milhões de dólares. Trazendo para nossa moeda, como o dólar hoje está baixo, algo em torno aí dos 17,5 milhões de reais. Esse é o valor que o clube alemão pede, mas também não estava descartado o empréstimo pelo atleta. E o Vasco, é claro, se empolgou. E nessa tarde de domingo surgiram novas informações sobre essa situação. Qual a informação que tivemos? Que nessa tarde de hoje, o staff do meio uruguaio, Rodrigo Salazar, e alguns representantes do Vasco da Gama estavam se reunindo para conversar sobre a situação envolvendo esse atleta aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ou seja, além do interesse, além das negociações, houve uma reunião entre as partes. E logo após essa informação que tivemos, um dos maiores jornalistas aqui do futebol sul-americano, que é o César Luiz Merló, trouxe uma informação da seguinte maneira, confirmando a abertura de negociações do Vasco com o Rodrigo Salazar. Segundo o César Luiz Merló, o Vasco abriu negociações para tentar a contratação do Rodrigo Salazar e as negociações nesse momento estariam em estágio inicial. O clube alemão pediria esse valor, entre 17 a 19 milhões de reais por 100% dos direitos econômicos do atleta. Ele quer sair da Alemanha, já que nesse momento o Schalke 04 caiu para a Série B do campeonato alemão. E volto a repetir, um baita de um jogador diferente, um jogador de qualidade. Se você tiver um tempinho, vai dar uma olhada nos vídeos desse atleta. Um atleta que tem passagem por Schalke 04, por Málaga, por Frankfurt, que a gente acabou não falando a vocês, pela seleção do Uruguai. É um jogador diferenciado, é considerado uma das grandes promessas do futebol uruguaio. Um camisa 10, ofensivo, que chega com bastante qualidade ao ataque. E o Vasco vê nele uma excelente oportunidade. E já falo aqui a vocês, o Vasco está disposto a pagar. A partir desse momento, eu começo a entender a situação de uma outra maneira. Todos os discursos, todas as conversas de que o Vasco estaria sem dinheiro, deve ter sido uma estratégia de mercado. E aqui não é informação, aqui é opinião. A gente sabe que o mercado foi inflacionado para o Vasco na primeira janela. Diego Valoyes, que não valia 50 milhões de reais, o Vasco ofereceu 30 e o Atlético Tucumã queria esse valor de 50 milhões de reais. Atlético Tucumã não, né? Perdão. O Tadieres. Foi algo semelhante com o Franco Fagundes. Vasco pagou 15 milhões de reais pelo Léo. Vasco pagou 15 milhões de reais pelo Lucas Piton. Sabemos que esses atletas não valem isso tudo, porque o mercado foi inflacionado ao Vasco. Então, para adotar uma estratégia diferente, nessa janela, o Vasco há um tempinho já vem falando que está sem dinheiro. O mercado, com isso, não inflaciona. Abaixa o preço. E a negociação fica mais maleável, mais favorável para o Cruz Maltino. Então, diante disso, as possibilidades são grandes sim do Vasco conseguir a contratação do Rodrigo Salazar. E 19 milhões de reais por um atleta rodado no futebol europeu, rodado na seleção do Uruguai, com bastante qualidade, jovem, promissor e craque de bola, na minha opinião, vale muito a pena. A você também? Deixa aí nos comentários se você gosta do nome do Rodrigo Salazar como uma possibilidade de compra para o nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, prosseguir com o vídeo.
Antes, é claro, se inscreva aí no nosso canal pra gente chegar logo a esses 97 mil, dá uma parada aqui, porque volto a repetir, a sua inscrição é essencial pro nosso crescimento. Não deixe de se inscrever no canal do Gigante Vasco, venha fazer parte aqui dessa família. Porque hoje foi uma tarde bastante movimentada. Dia de treino no CT Moacir Barbosa, como está aparecendo aí nas imagens a vocês. Mais uma atividade comandada pelo técnico interino William Batista. O último treino, inclusive, do técnico antes do confronto amanhã contra a equipe do Cuiabá. Ele estará treinando pela primeira vez a equipe profissional do Gigante da Colina. Agarra isso como se fosse a última oportunidade da vida dele, né? Realmente é uma maneira com que ele possa aparecer para o cenário do futebol brasileiro, dependendo da forma com que o Vasco desempenha amanhã. Porque se o Vasco chegar e jogar uma bola, poxa, amassar o Cuiabá, a gente vai começar a achar estranho. Vai começar a ver que temos ali na beirada de campo um baita de um treinador. E é o que eu sempre falei com vocês. O William Batista é um ótimo treinador. No Sub-20, são 16 jogos, 12 vitórias, 4 empates e nenhuma vitória. Desde que ele chegou ao Vasco no ano passado, ele ainda não perdeu. É um baita de um treinador. E ele tá motivado, tá afim. Eu queria muito falar sobre o William Batista, mas eu vou deixar para falar sobre ele no Acorda Vascão de amanhã. Tenho muito a falar sobre esse cara. Um baita de um técnico. É claro, não tô falando que eu quero ele como técnico profissional do Vasco. Mas se amanhã ele desempenhar bem contra o Cuiabá, não estranhe se começar a ser cogitada essa possibilidade. Porque é, sim, um técnico diferente. Porém, o Vasco, mesmo diante disso, confiando no trabalho do William Batista, busca nomes no mercado. E hoje a situação está encurralada. Sabe quando o caminho vai encurralando e aí começam a sobrar poucas opções? Nesse momento, o Vasco se encontra assim no mercado diante da procura do seu novo treinador. A página torcedores.com trouxe novidades sobre a situação do Juan Pablo Vojvoda, que eu tô vendo muita gente perguntando nos comentários. Segundo informações da página torcedores.com, o Vasco foi até o Vojvoda, procurou o treinador, o técnico analisou com carinho a possibilidade de novamente comandar o Vasco da Gama, visto que novamente o Vasco foi até ele procurar, mas pesou o projeto que está nas mãos dele, do Fortaleza, então completamente descartada a vinda do argentino ao Cruz Maltino. Porém, nesse momento, um outro argentino surge como uma grande possibilidade. Como a gente falou a vocês lá no início do vídeo, um argentino e um brasileiro, Rogério Ceni e Ramon Dias, dois nomes que têm a grande confiança por parte da empresa norte-americana. E como a gente vem falando com vocês nos últimos vídeos, cada técnico tem um pêndulo muito pesado ao seu favor. Rogério Ceni tem o peso de ser um treinador com bagagem em ambiente de pressão. Fortaleza não é o Vasco da Gama em relação a peso da camisa. Hoje vive um momento muito melhor do que o Vasco. Hoje é um clube que intimida muito mais do que o Vasco, isso é fato, visto as últimas temporadas, mas não tem a mesma pressão que o Vasco da Gama. Mas o Rogério Ceni foi um time que tirou o Fortaleza da Série C, colocou na Série A, e hoje o projeto que o Fortaleza desenvolve tem muito o dedo do Rogério Ceni. Isso é um fato. E tem passagem por Flamengo, tem passagem por Cruzeiro, mesmo que horrível a passagem dele por Cruzeiro, tem passagem pelo Clube Mineiro, tem duas passagens pelo São Paulo, então é um nome que conhece muito bem o campeonato, o futebol brasileiro no contexto geral. E a partir disso é um nome que agrada a empresa norte-americana. E outro nome, esse é o pêndulo, né, pro Rogério Ceni, conhecer o futebol brasileiro. E um outro nome que agrada muito também ao Vasco é o técnico argentino Ramon Dias. Os dois foram oferecidos, Ceni e o Ramon, mas o Ramon é um técnico que se encaixa muito por ser estrangeiro e por ter essa bagagem, umas costas largas maior do que o Rogério Ceni. Está no mercado desde 96. Tem passagens por River Plate, América do México, já teve aqui uma pequena passagem, uma curta, quase sumida, apagada pelo Botafogo. Tem passagem pelo Al Hilal, estava no Mundial de Clubes agora há pouco. E foi confirmado, inclusive, por um jornalista do futebol sul-americano, que realmente o Vasco da Gama negocia. O Herman Garcia Grova, hoje um jornalista muito renomado aqui no futebol sul-americano, confirmou que o Ramon Ángel Dias é um dos candidatos para dirigir o Vasco da Gama. Foi confirmado que o Vasco sondou os empresários do treinador nesses últimos dias. Então os dois nomes estão no radar da diretoria. E a expectativa, informações que eu tive, é que até o final dessa semana o Vasco já defina o seu novo treinador. O Vasco quer fechar com o técnico para assumir esse nome já na semana que vem. O Vasco desempenha, o Vasco volta a campo após amanhã contra o Cuiabá apenas no domingo. E o Vasco já quer ter na beirada de campo contra o Botafogo um novo treinador. E hoje, além, é claro, das informações que temos sobre o interesse do Vasco no Ramon e no Rogério Ceni, a grande possibilidade é que um dos dois venha a ser o técnico do Vasco da Gama. Hoje tivemos informações que as coisas andaram mais um pouquinho para o lado do Rogério.
Informação que tivemos aí é que hoje houve uma reunião entre Rogério Ceni e Paulo Brax. Nessa reunião, foi uma conversa considerada muito positiva entre as partes. Os parâmetros financeiros ainda irão ser discutidos, mas a ideia é firmar um contrato até dezembro de 2024 entre Vasco da Gama e Rogério Ceni. O dirigente espera definir essa situação nos próximos dias, porém nos bastidores é visto com naturalidade que o Rogério Ceni chegue ao Vasco durante essa semana. Volto a repetir, os dois técnicos que hoje têm mais força nos bastidores do Gigante da Colina, Ramon Ángel Dias e Rogério Ceni. Essas são as informações que temos. E aí eu deixo para vocês, deixem nos comentários a sua opinião. Qual você acha que deveria ser o nome do Cruz Maltino para o restante dessa temporada? Rogério Ceni ou Ramon Ángel Dias? Um brasileiro que ainda não fez um excelente trabalho. O melhor trabalho dele foi no Flamengo, que já é um elenco que joga sozinho. Foi campeão brasileiro, campeão da Supercopa, campeão carioca. E temos do outro lado o Ramon Ángel Dias, que é um técnico que já fez vários trabalhos muito bons. É um técnico experiente, renomado, com esse peso de vestiário e poderia ajudar. Cada um com um pêndulo a seu favor. Eu hoje acho que o Vasco precisa muito mais de um Ramon Ángel Dias. Um técnico experiente, um técnico que os jogadores olhem e falam: caraca, esse cara é diferente. Esse cara é sinistro. Esse cara já treinou jogador grande. Não sei se o Rogério Ceni é esse nome, que vai chegar dentro do vestiário e vai causar esse espanto aos atletas. Até porque há muito problema do Rogério Ceni com o jogador, né? A gente já ouviu falar de várias pessoas que no ambiente de pressão, Rogério Ceni costuma colocar a sua idolatria no futebol brasileiro num contexto geral acima dos atletas. Esse problema foi causado lá no Cruzeiro, quando havia aquela panela no Cruzeiro de Dedé, de Thiago Neves, e o Rogério Ceni chegou batendo de frente com essa panela. Isso foi também acontecendo no São Paulo, onde o Rogério Ceni aprontou, né? Teve problemas com atletas do elenco profissional. Então não sei se nesse momento do Vasco seria benéfico trazer um técnico com um histórico de problemas internos, porque o Rogério Ceni tem isso. Fica essa dúvida, fica esse questionamento. Não sei se é o nome ideal. São dois nomes que para mim, como eu falei também lá no início, muito melhores do que o Barbieri, os dois. Mas hoje, na minha opinião, na minha visão, o Ramon Ángel Dias teria muito mais a entregar ao Vasco do que o Ceni. Porém, é claro, deixa aí a sua opinião nos comentários. Informações importantes, um boa noite gigante bastante citado. E é claro, voltaremos amanhã, às 7 horas da manhã, com ainda mais informações sobre o nosso Cruz Maltino. Contamos com vocês, hein? Se inscrevam no nosso canal aí agora, deixe também o seu like, ajude o nosso crescimento. E como sempre falamos, saudações vascaínas.